Vamos a gravar. A paz do Senhor, minhas Paz do amadas. Senhor! Paz do Senhor Paz do Jesus. Senhor! Hoje está Mais muito um frio e dia, muita chuva por lá de cá. 20 de junho de 2026. Mais um dia, mais um culto para a glória de Deus. Estamos Amém. felizes. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A ti toda a honra e toda a glória. Pai, mais um culto para o Senhor, para a tua glória. Pai, nos conduza, Senhor. Toma frente. Porque nós sabemos que quando chamamos o teu nome, venha aqui fazer presente. Ali o Senhor se faz presente. Na minha casa e na casa das irmãs. Pai querido, dirige tudo que for feito. As palavras, os louvores. Senhor, a pregação da palavra, os cânticos, tudo seja dirigido pelo teu Espírito Santo. Pai, a glória do teu nome. Que esse culto alcance vida. Que essa palavra vá e produza aquilo para o qual ela está sendo enviada. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, nos enche com o teu Espírito Santo e nos abençoa desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje Amém. estamos com a missionária Isabela. A missionária Isabela está muito bonita hoje. Missionária Isabela, a palavra introdutória, por favor. Salmos 14. Salmos 14. Deixa eu procurar aqui. Salmos 14. Deixa eu pegar aqui a. Achei. Amém. Amém. Posso começar? Pode. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendido e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo, como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Bom, esse salmo foi feito pelo rei Davi. Paz do Senhor, Antônio Batista. Todas as servas de Deus, para a glória de Deus. Quando estivermos na palavra, peço que todos silenciem o seu microfone. Estamos mais uma noite para adorar a Deus na beleza da santidade. A missionária Isabela hoje leu o Salmo de número 14, e disse o nécio no seu coração, não há Deus. Como nesses últimos dias nós temos visto isso? Pessoas negando a fé. Praticando a iniquidade como se nada fosse. E achando que estão escondendo alguma coisa de Deus. Porém, Deus está no céu, na terra, no mar, no abismo, em todos os lugares. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus tem esses 3 poderes. Aliás, Deus tem muito mais do que 3. Mas esses 3 poderes de ser onipresente, tá? Presente em toda hora, em todos os lugares. Onisciente, ter conhecimento de tudo. E onipresente, ele está presente em tudo. Ele sempre sabe e onipotente. Ele tem todo o poder. Isso só cabe a nós. Não existe Deus que tenha essa ciência. Muitos chamam algumas pessoas de deuses,
Porém, esses deuses que as pessoas chamam, eles não têm poder. Não têm. Eles não esquadrinham o coração do homem, não conhecem o que vai dentro do pensamento do homem, porque nós podemos esconder do ser humano o nosso pensamento, mas de Deus ninguém foge. De Deus ninguém se esconde. Não tem como se esconder de Deus. Podemos aparentar ser bons, podemos aparentar ser mal, porém, só Deus sabe o que vai dentro do coração daquele que aparenta bondade, mas às vezes não é. E muitas das vezes aquele que aparenta maldade, mas Deus sabe que por dentro ele é bom. Muitas das vezes nós julgamos pela aparência, mas Deus não faz assim. Deus julga e vê pelo coração. Outra coisa, irmãs, eu queria dizer uma coisa muito séria que a palavra de Deus diz, que infeliz é o homem que confia no homem. E quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, está falando de maldita é a pessoa, a mulher, não está falando de sexo, não, é de ser humano. Porque quando nós colocamos a confiança num ser humano, depositamos a confiança e ficamos cegos, não observamos a conduta dessa pessoa, confiamos de todo o coração, isso não é bom para nós. A nossa confiança total tem que ser em Deus. A nossa dependência, carência tem que ser total de Deus. Porque muitos confiam em muitas coisas, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Eu vou pedir para que a irmã Gisélia esteja trazendo louvores. E nós teremos participações aqui, abriremos participações. Irmã Gisélia está com os louvores. Irmã Gisélia está sempre com louvor, né, irmã Gisélia? Ai, eu sempre estou afiada. adorando direto. Eu sei. Ó, eu já vou dizer todos, né? 3 aqui, ó. Número Começar 3, na primeira página, tá? a 3. Número 1, Tá. número 3, número 5. E depois a gente escolhe um mais lá na frente. Abre Peraí, o eu vou microfone, tá bom? Tá com o Hã? microfone ou tem? Abre o microfone. Já Tá, abriu. o louvor pode. Já É. abri, então. Isso. Eu nem sei onde é que fala ali, Qual é o microfone. número do primeiro? Número 1. Primeiro, Primeiro, chuvas e graça. Ah, aleluia. Amém? Harpa de número 1, Isso, 1. chuva de graça. isso. Isso. Deus prometeu Eu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
Fazes teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Número 3. Tá aqui na página já. Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Qual mais? 5. 5. Amém? Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar.
Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais Alguém um. quer cantar ou eu continuo? Tem mais um. Continua. 198. É nesse que nós podemos confiar, minhas amadas. Oh, Não aleluia. é no homem aqui da terra, é nele. É Nosso verdade. melhor amigo é Jesus de Nazaré. Eita glória. Ei, glória a Deus. 198. Amém, Alcenir? Amém. Show. Glória a Deus. 198. Achei. Jesus, bom Amém. amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandona, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Eita glória! É, meus irmãos, lá, minhas irmãs, lá não tem tristeza nem dor, é só adoração, é só alegria. Eita! Então, para finalizar, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Glória a Agradeço a oportunidade, meus Deus. amados. Aleluia. Maravilhoso adorar. Glória a Deus. Hoje, Deus tocou no meu Aleluia. coração para que o culto tomasse um pouco diferente. Fosse um pouco Amém. diferente. Com testemunhos e depois a palavra. Irmã Gisélia, tem algum testemunho para contar para nós? Meu testemunho? É. Eu posso contar a minha história, como começou, né? Conte. Como começou a ser verdadeiramente uma cristã, Amém. Teremos o adoradora início. do Senhor Jesus. Então foi assim, meus amados. Estávamos na pandemia. Eu, com a Canção Nova, Rede Católica de Televisão, 24 horas no ar quase. Ouvindo as pregações do padre, ouvindo os louvores,
E mesmo assim, meus amados, vocês não têm ideia, a minha aflição. Chegava na madrugada, eu sentia uma queimação nos 2 braços. Eu dizia, meu Deus, o que eu tenho? Será que eu estou com Covid? Não tinha nenhum sintoma de gripe, mas o meu medo era tanto por causa dessa doença que estava me matando, estava dizimando todo mundo, né? Eu morria de medo de morrer. E hoje, olha, para a honra e glória do Senhor, se eu morresse hoje, seria uma bênção, mas eu não quero já. Ainda não. Mas daí... Quem quer? Também Mas quero, eu disse, não. hoje eu conheço Quero Jesus. ficar mais um E eu pouco. sei, entendeu? Eu sei que nós vamos para a glória, vamos ver a face do nosso mestre. Amém. Mas lá Aleluia. atrás, quando eu seguia uma religião, eu não tinha a intimidade que eu tenho hoje com o Senhor. Então, chegava na madrugada, eu não conseguia dormir. Aí, o que eu fazia? Ligava a TV, rede católica, e ficava ouvindo, mas não adiantava de nada. Aí, o que aconteceu? Eu fui no postinho, no PA, e disse, doutor, eu não estou com nenhum sintoma de gripe, mas eu não consigo dormir. Chega na madrugada, meus 2 braços começam a ferver, parece que eu sinto o sangue correndo ali dentro, uma sensação que eu nunca senti na minha vida. Aí o médico, assim, ele tirou a máscara e disse, olha, a senhora não está com gripe, mas aqui a senhora pode pegar. Eu disse, meu Deus, tchau, doutor. Saí dali. Aí eu não lembro se na sequência, se foi assim, já em seguida, ou se passaram-se alguns dias, eu fui no salão da apóstola, da pastora Nádia, e lá, chegando lá, ela assim, Gisélia, tu queres que eu ore por ti? Isso eu rezo quase que 24 horas, eu estou direto com a canção nova. Não, mas se tu quiser, eu oro por ti. E eu disse, mas por quê? Oração nunca é demais, né? Pode orar. Aí ela me levou lá para um quartinho, lá onde a gente, na época eu fazia yoga, né? Tinha um quartinho lá que era a garagem, né? Aí fui para lá, e daí, naquele dia, a reverenda, que você deve conhecer, a Rúbia, a reverenda Rúbia estava lá naquele dia. Estavam as 2 lá, imagina. E eu sozinha lá, né? Com aquela minha aflição, morrendo de medo de pegar Covid, e eu estava no salão, porque cada vez que eu saía de um determinado local, eu saía destruída, né? Então, naquele dia, e a mulher, para se sentir melhor, a gente tem que se ajeitar, né? E daí tu parece que dá uma aliviada no estresse, né? Daí eu fui para lá e ela veio com esse papo, queres que eu ore por ti? E eu disse, a oração nunca é demais. E ela orou. E o verdadeiro cristão fecha o olho. Sabe por que a gente fecha o olho? Para se conectar diretamente com o Altíssimo. Para a gente não se desviar o olhar e perder a atenção no que a gente quer realmente. As distrações. Aí eu fechei meu olho e elas oraram. Não lembro tudo que elas falaram, mas uma coisa eu lembro muito bem. Espírito de morte, espírito de loucura e de bagunça. E eu pensei, misericórdia, o que é isso tudo? Estou com essa carga toda na minha cola. Misericórdia. Eu, depois daquele dia, 3 vezes na semana no culto. Quarta, sexta e domingo, estou até hoje, né? Quarta, sexta, domingo, e a palavra direto. Fui transformada. Sou a nova criatura. O medo Glória foi a embora. Deus. Olha, e eu desde o início profetizando milagre, cura, milagre, libertação, cura, milagre. E eu pedia pela minha mãezinha, né? Liberta minha mãe, cura minha mãe, salva minha mãe, porque ela tem a depressão desde que casou com meu pai, né? Liberta. Jesus primeiro me curou, né? Porque espírito de morte, de loucura e de bagunça tinha tudo comigo, que já vem uma maldição na família já de longa data. Aí tu casa, traz mais a maldição da família, do marido e de todo mundo, né? Então eu estava mesmo cheia das coisas ruins. Só que a gente não tem ideia tudo que a gente que vem para o nosso couro, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar, minhas amadas. Então, hoje em dia, tudo é permissivo, né? Todo mundo diz que pode todas as coisas, mas nós não podemos todas as coisas. Nós temos que estar na direção do nosso Deus. Nós temos que buscar a santidade, porque o Senhor criou o homem e a mulher para ser uma só carne. E quando eu me relaciono com o homem, mesmo que seja apenas um beijo, eu já pego um pouquinho da carga dele. E se eu me deitar com
com a pessoa, né? Eu coabitar, como dizia no Velho Testamento, eu vou virar um só, né? Então, tudo que ele tem, tudo que eu tenho, nós vamos transferir um para o outro. Então, como eu casei com meu marido, eu já conheci ele com 19 anos, já faz um bom tempo, ele disse, mas eu estou com essa carga toda, veio da onde? Mas veio meu pai, né? Era uma benção, né? Conhecia muitas mulheres. E casou com a minha mãe, e a minha mãe entrou numa panela de fogo, ela disse. Entrei numa panela de fogo. Achei que eu ia sair de casa e ter uma vida boa, coitada. Desde 5 anos sofrendo. Mas, por isso que eu oro tanto por ela. Eu disse, Senhor, ela é uma pessoa boa, generosa, carinhosa, ela é tudo de bom. Ela é sua serva, o Senhor deu dons para ela e eu quero ver ela congregando comigo. Aleluia. E ela não Aleluia. aceita, ela diz que ela nasceu assim, vai morrer assim. Mas eu creio que enquanto há sopro de vida, eu tenho esperança que Deus vai fazer um milagre ali. Agora, vai dele, né? Porque eu tenho essa esperança. E ele diz, pedi, dar-se-vos-á. O que ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que é tanta tristeza, que é tanta dor, é tanto sofrimento que eu vejo naquela mulher. E quanto mais eu oro, parece que o bicho se levanta mais, né? Mas eu estou aqui, não quero nem saber. E hoje eu estou em propósito, meus irmãos. Hoje não deve falar, mas hoje é em propósito, porque amanhã vai ser uma batalha. E já é certa a vitória. A honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não posso fazer nada. Mas Ele está Amém. Glória trabalhando a por nós. Deus. Então, Ele é o nosso melhor amigo, como diz nesse louvor aqui. Peçam para Ele. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar a situação do nosso Brasil, do nosso mundo. Então, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na Terra. Nós É somos a verdade. igreja do Senhor, não é a religião que vai salvar, é o próprio Jesus que vai salvar. Meu Deus, então peça para Ele. Para que nós vamos ter que ficar adorando falsos deuses? Porque o pessoal adora o dinheiro, adora o cantor, o jogador, né? Adora tudo. E cadê Deus? É Deus que tem que adorar. Porque se nós adorar Ele, Ele vai fazer todo o resto para nós. Mas nós temos que buscar santidade, porque se eu ficar adorando o homem, eu não estou buscando a santidade, eu estou idolatrando as pessoas. Eu não posso idolatrar ninguém, eu tenho que adorar somente a Jesus. Ele é o caminho, a vida, Ele é tudo para nós. E nós queremos chegar no céu, então, minha mãe diz assim, eu quero chegar aos 100 anos. Aí eu digo, mãe, quando ela fez 82 anos, que agora ela já está com 84, eu fiz o casamento dela aqui com Jesus, só que ela não aceitou. Meu, a história é linda, é um conto de fadas. Eu fiz uma surpresa, convidei um monte de gente, mas como na Bíblia tem uma palavra também, né? Eu acho que fala em algum lugar, não lembro onde ali, que diz assim, para te ver o verdadeiro, aquele que é realmente teu amigo, tu tens que chamar ele e não dizer que tu precisa de ajuda, tens que convidar para uma festa, porque quando tu convida para uma festa, vem todo mundo, né? Mas naquele dia, aconteceu comigo há 2 anos atrás, eu convidei todo mundo, só que eu disse assim, ó, cada um traga um prato, porque eu vou fazer uma surpresa para minha mãe. Só veio meu cunhado e a namorada dele. Não veio ninguém, acredita? Ó, falou em Mas veio o dinheiro, mais falou em importante. abrir a mão, O né? convidado mais importante veio. Ele foi. Sim, mais importante veio que era minha mãe. E aí eu fiz as alianças. Não, Não, botei 2 alianças lá e disse, ó, mãe, uma das senhora é de Jesus. Qual é o convidado mais importante foi, eu tenho certeza, foi Jesus. Ah, com certeza. Com certeza, ele estava ali. Só que, olha, eu disse, mãe, a senhora casou, a senhora disse que não casou, entrou numa panela de fogo. Hoje, a senhora está completando 82, era 82 anos, então era 28 anos, né? Hoje, faz de conta que a senhora está completando 18, porque faltava 18 anos para ela chegar aos 100, né? Então eu disse, mãe, hoje a senhora está completando 18 aninhos, né? Então, minha mãe, casa com Jesus. Porque se a senhora casar com ele, meu Deus, todos os seus problemas serão resolvidos. A senhora não vai ter medo de mais nada, a senhora vai pegar aquele carro, vai dirigir, a senhora não vai ficar dependente de ninguém, mãe. Mas, olha, falei, nada resolveu. Ela só olhou, né? Olhou.
E naquele dia, ó, mais uma historinha, naquele dia eu assei um frango. Fazia muitos anos que eu não assava um frango, nem sabia mais como eu fazia para assar um frango. Eu assei o frango. Quando eu coloquei ele na mesa, eu olhei para aquele frango e eu disse: tem alguma coisa estranha com esse frango, né, mãe? O que tem esse frango? Ela disse: tu assou ele de perna para cima, de bruços? Eu disse: claro, ele está ajoelhado, ele também está orando. Porque geralmente a pessoa assa o frango assim, né? O meu, Aleluia! assado ao Glória contrário. a Eu disse: olha, aqui, Deus! ó, é cachorro jejuando, é frango orando, tá todo mundo fazendo a obra do Senhor. É coisa de doido. Isso é coisa de doido. Mas não é, não, meus irmãos. Parece loucura, mas não é. Porque loucura mesmo é o que está acontecendo no Brasil. Matança, roubalheira, corrupção. Isso é Verdade. loucura. Nós, com essas nossas brincadeiras, que parece, né, coisa de outro mundo, mas é coisa boa, gente. Coisa boa. E o que é Olha. bom, nós temos que falar, nós temos que adorar, temos que fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, é isso daí. Quando ela orou por mim, eu comecei a comer a palavra do Senhor. Fiquei tão forte, que eu me sinto que estou em outra galáxia. Nem parece que eu moro mais na Terra, porque eu não olho para o problema, eu só olho para a Bíblia. É Jesus, Jesus é tudo para mim. E eu creio que para vocês também, né? Então, Amém. às vezes até tu leva umas pedradas bem grandes, assim, É fica verdade. meio moadinha assim na hora, né? Mas eu disse: não vale a pena ficar moada, né? Então, naquele momento, até nós somos de carne, né? Somos pecadores, mas nós estamos buscando a santidade, queremos santidade em todo tempo e todo lugar. Então, era isso aí, meus irmãos. Se vocês quiserem ser libertos de vícios, libertos de maldição, de tudo que tiver de ruim nessa terra, adore Jesus. Busque a santidade e o mais Ele fará na vida de vocês todas. E do Brasil, do mundo, né? Porque hoje eu estou assim, é Jesus na terra e no céu, em todo lugar, é só Jesus na minha vida. Amém? Amém. Então, por isso que Amém, é Jesus. maravilhoso. Que É lindo maravilhoso, você não tem testemunho. ideia quanta alegria dá em estar na presença do Senhor todos os dias. Então, eu quero que todos, se o pessoal resolver escutar esse áudio, escutem. Façam. Está escrito aqui, ó. Leiam com amor e alegria. Porque só Ele pode nos dar essa paz, essa alegria, saúde, né? Porque o que nós mais precisamos, não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. A saúde que nós tanto precisamos, é Ele que vai nos dar. Amém? É lógico, Amém. tem coisas que nós temos que fazer, né, meus irmãos, minhas irmãs? Tem coisas que nós temos que fazer. Se alimentar direito, né? Não ficar enchendo a cara aí, né? Porque todo mundo acha que pode todas as coisas, mas a gente não pode ficar bebendo álcool. Agora, aguinha de coco, né? Caldinho de cana, uma aguinha com gás. Então é isso, É, o amado. nosso É isso. templo, Eu estou falando o um nosso, monte de coisa. o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele É, com zelo, porque nada nos pertence, né? Tudo é de Deus. Então, tudo que é de Deus, nós devemos preservar o melhor possível. Olha, eu fiquei muito feliz, porque dentre todas as coisas que você falou, irmã Gisélia, e tem falado, Hum. você tem honrado a sua mãe e tem nos 10 mandamentos uma ordenança e uma bênção. Honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Esse é um dos 10 primeiros mandamentos. Porque, na verdade, tem mais. Não tem só aqueles 10, não. Nós temos os 10 que foram para aquele povo que Moisés estava lá presente, mas nós temos mais que 10. E Sim, nós, tem às vezes, muitos, né? não sabemos. Nós temos mais que 10. Mas Mas a gente... o primeiro Hum. é honrar a Deus sobre todas as Sobre tudo. coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse sempre será o primeiro grande mandamento, se nós amarmos a Deus. Agora, honrar pai e mãe se prolongam
os nossos dias na face da terra. Quem é obediente a pai e mãe, mesmo que às vezes a mãe ou o pai não sejam corretos, se eu posso dizer assim, porque às vezes o pai e a mãe erram também, sabe, na criação. Mas nós temos que, pelo menos, ficar quietos naquele momento. Podemos até não concordar com ele, nós não podemos afrontá-lo, porque afronta ao pai e à mãe é desonra. Nós não podemos fazer isso. Nós, claro que conforme nós vamos crescendo, e o entendimento vai surgindo na nossa mente, e nós vamos entendendo que nem sempre o nosso pai, a nossa mãe está certo, mas quando o pai e a mãe falam, nós devemos ficar quieto e orar a Deus, porque não devemos desonrar nem o pai, que é de outra denominação, nem a mãe, se ela for de outra religião. Interessante é que Deus não fala, se sua mãe for cristã, honre sua mãe. Não, é a mãe de qualquer, que tiver em qualquer religião. É honrar o teu pai e a tua mãe. Isso é mandamento bíblico. Honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na face da terra. Então, a obediência para Deus é muito importante. Irmã Alcine Batista, tem um testemunho para nos contar? Eu creio que tem vários. Eu tenho uma porção, irmã. Se eu for contar, a gente vai ficar uma semana inteira aqui ouvindo. Com certeza, com certeza. Amém! Compartilhe Com conosco. certeza. Primeiro, eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor Jesus no Salmo 63, versículo 8. Amém. Amém. Peraí. Repete de novo, por favor. Salmo. 63, 8. Amém. Eu já estou no Salmo, só estou procurando 63. 63, 18. Achei. Achei. Pode ler, irmãs? Sim. 8. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Quando nós, aleluia, estamos perto do Senhor, seja qual for a situação que enfrentemos, Ele está sempre nos sustentando, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, para que nós possamos enxergar o que a nossa carne está enxergando de negativo, mas a parte espiritual enxerga positivo. Se nós estivermos perto, o Senhor estiver perto de nós, nós temos a certeza de que é Ele que nos sustenta, porque são muitas pancadas que nós levamos. E se não fosse Ele a nos sustentar, nós estaríamos... Então, irmãs, como a irmã, a digníssima irmã falou, que eu tenho muitos testemunhos. Muitos testemunhos mesmo. Há 4 meses atrás, mais ou menos, 4 meses, né, irmãos? 4 meses, né? 4, eu vinha a ser acometida de uma enfermidade ao qual eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Hipocalemia.
o meu potássio quase que zerou do meu corpo. Quase que zerou. Fui parar na sala vermelha, lá no Hospital Geral do Colubandê. Fiquei lá 12 horas, né, para poder começar a reposição de potássio, né? E no dia seguinte, eu fui transferida para o Cáfaro, no hospital lá em Itaboraí. Lá já fui direto para o CTI. No CTI fiquei 6 dias lá, né? Fiquei 6 dias no CTI. Irmãs, eu sentia muito frio. Muito frio. Olha, eu usei todas as minhas cobertas de inverno. Mesmo assim, eu sentia frio. O meu corpo, ele estava congelando internamente. Ali, irmã, com essa enfermidade ao qual fui assolada, eu estava com os olhos abertos, mas eu estava fora. Só os meus olhos estavam abertos, eu não estava praticamente mais dando de mim nada, dando conta de nada. E como nosso Deus é misericordioso, e é Ele que nos sustenta, ali eu fiquei naquele CTI. Irmãs, quando eu entrei naquele CTI, se não é a mão de Deus mais uma vez na minha vida, se não é a misericórdia dele, eu não tinha saído com vida. Eu tomei muitos frascos de potássio. No final, comecei a tomar pela boca. Que coisa horrorosa. Comecei a tomar pela boca. Teve um momento ali que as máquinas começaram a apitar. Quando eu vi, o pessoal estava ao meu redor, achando que eu tinha parado. Mas nosso Deus é Deus, né? A gente passa pela prova e ele passa juntinho com a gente. E ele ali, eu creio que ele estava comigo. Aí, no final de 6 dias, fui pro aleluia, glória a Deus. Fui para a enfermaria. Ali no CTI, irmãs, a parte humana foi realizado, foi feito. Não tinha mais nada para eles fazerem ali por mim. Fui para a enfermaria. No dia seguinte, à tarde, irmãs, eu deitada de lado, olhando para a janela, ali eu senti, irmãs, uma coisa no meu corpo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu senti uma quentura dentro do meu corpo, como se tivesse entrado algo no meu corpo. Ali, irmãs, para a glória de Deus, eu pude entender que o que o homem fez lá no CTI, a parte humana, foi feita. E lá naquela enfermaria, quem terminou, quem completou a obra no meu corpo foi o Senhor. Ali eu senti a vida voltar, irmãs, para dentro de mim. Porque outrora eu estava com os olhos abertos, acordada, aparentemente,
Mas eu não estava acordada, não. Eu ainda estava flutuando. Quando o Senhor colocou a vida de volta para dentro do meu corpo, eu acordei de verdade, irmãs. Foi algo assim surreal. Eu senti, para a glória de Deus, a vida voltando para dentro do meu corpo. E ali o Senhor completou a obra que Ele começou, devolveu a minha vida. Eu saí dali com alta. Teve pessoas que criticaram orações e pessoas ali que não foi assim muito simpático. Na saída, irmãs, essa mesma pessoa olhou para mim e falou: nas tuas orações, não esqueça de mim. Amém. Amém. É Glória a tudo Deus. para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Eu só tenho a agradecer, irmãs. Só agradecer esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Há 3 anos atrás, 4 anos, sofri um acidente em cima do outro, fui parar no pronto-socorro, fui negligenciada. Quando eu saí do pronto-socorro, que eu fui transferida para o geral, ali eu tive que perder a minha perna, tá? Ali eu fui amputada, mas para a honra e para a glória do meu Senhor Jesus, estou viva. Estou viva. Então, eu agradeço muito ao Senhor por todos os benefícios que até aqui Ele tem me permitido alcançar. Glória a Todos Deus. os benefícios. Eu não estou numa cadeira de rodas, eu ando, o Senhor enviou socorro para mim, eu tenho 2 próteses, graças a Deus, fico de pé, ando, só não trabalho mais, né? Eu era da área da saúde e ficou complicado, né? Mas, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou aqui. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Que Deus. lindo. Missionária Isabela, tem algum testemunho para contar? Não. Não? Não tem não, sério? Eu tive, eu não me lembro. Se você tiver, só não se lembra, então tá bom. Pastora Nádia, tem algum testemunho que gostaria de compartilhar conosco? Imagina, né? Todas nós temos... A nossa vida é um testemunho diário, né? E, como disse a irmã, se a gente fosse contar, dariam dias e dias e dias, né? Mas, assim, entre muitos, né? Eu vim do kardecismo, né? A religião, a filosofia que diz que as pessoas voltam para pagar, reencarnam para pagar o que fez na vida passada. E Deus usou de misericórdia, me alcançou através da Bíblia, né? Eu não queria ser religiosa, mas eu comecei a ler as Escrituras e Deus foi falando comigo. Daí eu via pessoas mortas como eu estou vendo vocês. Então, isso ia suceder uma loucura, porque parte da minha família, dos avós, tinham esse espírito de loucura, né? E eu dizia para Deus, Senhor, não deixe isso acontecer comigo. E quando meu avô morre, com 7 dias ele aparece para mim. E eu tinha comprado uma Bíblia, eu estava com 14 anos. E aí eu abri a Bíblia, apontei, eu disse, se essa for tua palavra, Senhor, fala comigo, eu não quero mais ver ninguém morto, eu quero ser normal. E caiu
no livro de Mateus disse: se o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra; se o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente; se os homens que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, imagina eu que sou Deus. Então eu entendi a resposta. Era como se eu estivesse ouvindo uma voz masculina. Eu disse: Deus, a gente volta, a gente reencarna para pagar nossa dívida passada? E aí eu apontei, caiu no livro de Hebreus, disse assim: ao homem foi dada uma só vida, morrendo segue-se o juízo. Eu disse: meu Deus, e a gente pensando que volta, reencarna, né? Eu disse: então quem era que eu via? Eu via perfeitamente as pessoas que morriam. E aí caiu no livro de Tessalonicenses, onde diz assim: o inimigo da tua alma tem o poder de se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos. Então, aquela foi uma resposta dinâmica, certeira para a minha vida, e a partir daí eu comecei as escrituras e funciona como um Google, né? Um livro que te dá respostas, um livro que te ensina, um livro que te dá vida, dá esperança, e a nossa esperança é chegar nos céus, que é de verdade. Aonde a irmã que perdeu a perna, quando Jesus vir, a senhora vai estar lá novinha, com perna, saudável, jovem, a gente sem óculos, Eu tudo creio. perfeito, né? Então, isso é para quem tem fé. Eu sei que parece loucura o que nós falamos, É o que verdade. nós vivemos, né? Mas a Bíblia diz assim, que o homem carnal é impossível dele entender as coisas espirituais. Então, por isso, nós devemos ter paciência com quem ainda é carnal. Que Deus ele pode transformar o carnal em espiritual, como fez conosco. E sempre pensar que o nosso Deus está realmente no controle de todas as coisas. Nós só vamos partir daqui no momento em que nós estivermos prontos, maduros o suficiente para ser colhidos. Mas enquanto nós estivermos aqui, né, existe um propósito para mim e para a tua vida. E esse propósito é uma ordem que Jesus deu aos apóstolos, aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Parece importunação para muitas pessoas quando a gente fala desse amor, quando a gente diz que Jesus ele veio nos justificar, ele veio pagar a nossa dívida, veio nos resgatar. Aleluia. Mas isso nos dá alegria e a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa família está nas mãos de Deus. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente venha fazer, nós temos que fazer, produzir, né? Reproduzir, para que quando chegue naquele dia, a gente não esteja de mãos vazias. Eu sei que falta muito, eu creio que todas nós gostaríamos de fazer muito mais, né? Mas nós temos que fazer aquilo que podemos fazer. Então, assim, cada um de nós, eu creio vocês, temos muitas experiências onde Deus vem abrir os nossos olhos espirituais, onde vem abrir os nossos ouvidos espirituais, né? Onde Ele vem abrir os nossos sentidos para o mundo espiritual. Amém. Ele diz, já não vivo mais eu, Paulo, né? Mas Cristo vive em mim. Então, Aleluia. aquilo que Deus deu para nós é dele. Nós temos que saber usar. E é isso que nós temos que fazer. Primeiro, ter humildade de fazer isso, né? E muitos são chamados, muitos Deus dá, muito Deus consagra, Deus traz a unção, mas aí a pessoa se perde porque é direcionado, eu tenho
espírito do Tiago, o espírito de Saul, o espírito de Acabe, né? Que pega aquilo que Deus deu e usa para benefício próprio. Aquilo que Deus deu para nós tem que ser para benefício mútuo, benefício conjunto, né? Então, é uma especialidade muito grande da vida da minha ovelha amada é intercessão. Esse é um gesto de dedicação e amor quando ora, né, pelos outros. A oração a gente pensa que é uma coisa muito light. Não, é uma guerra. Aquilo te suga, né? Aquilo te deixa visível no mundo espiritual, onde o inimigo tenta te atacar de todas as formas, porque essa é a arma que é usada para destruir as forças do inferno. Então, são muitos testemunhos, né? Cada um, para a nossa vida, tem um valor muito grande. Eu sempre digo, eu guardo cada palavra que Deus falou para mim na tábua do meu coração. Eu posso reproduzir 1000 vezes aquilo que Deus falou, não consigo esquecer. Eu sou esquecida daqui para ali, o que eu ia fazer? Mas aquilo que Deus fala está gravado. É muito importante para mim, todas as palavras são minuciosas e grandiosas ao mesmo tempo para mim, e eu guardo. Tenho muitos testemunhos, sim, assim como cada um de vocês, né? Então, é muito bom participar desse culto, é muito bom participar com as irmãs, ouvir testemunho de vitória, de resiliência, paciência. O crente, ele é, como o mundo diz, né, uma águia que voa alto, que tem uma visão distinta do resto do mundo. O mundo querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, é isso que nós temos, o Espírito de Deus. Muitas vezes parece arrogância, muitas vezes parece que a pessoa quer ser mais, mas o dia que a pessoa entender o valor do Espírito Santo, a pessoa vai entender aquilo que nós conseguimos falar, né? Essa peculiaridade de Deus com os seus filhos. Amém, glória a Deus. Interessante, pastora, que você falou que nós somos vistas como águias. E por que nós somos vistas como águia? Eu procurei saber, e a águia, quando ela avista a sua presa a quilômetros de distância, ela dá um voo rasante direto naquela presa. E aquela presa não tem como escapar daquela águia. A águia, ela olha de alto, ela olha do alto, ela fica no alto, ela olha do alto para baixo. E a presa está lá embaixo e ela dá um voo rasante e certeiro até pegar aquela presa. Olha, a visão da águia é uma visão muitíssimo ampliada, porque ela vê a presa a quilômetros de distância e ela consegue alcançar a presa. Mas nós também somos chamados, sabe como? A pastora vai entender? Nós somos chamados ovelhas do pastor. E por que somos chamadas de ovelhas? Por que Deus nos chama de ovelha? Porque a ovelha, ela é obediente ao seu pastor. A ovelha é um ser, é uma criatura que Deus fez, e até hoje a ovelha é obediente. A ovelha não é um animal rebelde. Ela não pula cerca. Essa história de que ovelha pula cerca é mentira. Ovelha não pula cerca. Ovelha é obediente. Eu vou dar 2 testemunhos aqui sobre minha vida. Glória a Deus. É sobre quando eu era pequena, de tenra idade. Eu não tinha, acredito que nem 2 anos de idade. Eu não vou entrar em detalhes hoje, tá? Outro dia eu entro em detalhes. Arquitetaram um plano para que eu, antes dos 2 anos, fosse morta. E a pessoa que arquitetou o plano, junto com o inimigo,
Infelizmente, ela veio a óbito. Mas meu pai ainda longe de onde essa casa que eu seria morta ele estava, ele foi até aquela casa, me pegou, me tirou, mas não foi ele. Eu tenho certeza que foi Deus. Mas meu pai foi até aquele lugar onde eu seria sacrificada e me pegou. E eu sou grata a Deus, porque ali o inimigo sabia que eu ia ser uma ovelha, uma águia de Cristo, uma filha de Deus. Eu ia levar a palavra de Deus a muitas Amém. pessoas, como eu tenho levado. E realmente, pastora Nádia, nós, não é, Gisélia? A Gisélia pode confirmar isso. Esse ano nós estávamos em oração durante um mês, às 3 horas da manhã. Eu e irmã Gisélia, a gente entrava em janeiro, não é, irmã Gisélia? Sim. 3 horas da manhã para orar por nós, pela nação brasileira e por esse mundo que está um caos. Isso não foi à toa, não, porque eu falei no início do ano e no ano passado que o ano de 2026 seria um ano difícil. Antes de começar um ano, eu não sou vidente, não. Eu não tenho nada de vidência. É o Espírito Santo que fala: filha, ore. Ore muito, porque o ano de 2026 vai ser difícil para muitas pessoas. Vai ser um ano conturbado. E está sendo. Pela misericórdia de Deus, nós estamos com uma vida no altar do Senhor. Eu também, no ano de 2022, foi acometida de uma enfermidade. E no ano de 2022, o inimigo também queria levar a minha vida. Quando eu estava no hospital, estava ali, começando a tomar medicações, porque eu estava com dor, mas dor intensa. Desde um domingo eu fui parar, acho que era uma segunda-feira, no hospital. Ainda esperei o dia amanhecer. E ali fui eu sozinha. Tinha ali um plano, né, do meu ex-marido. E ali eu fui. E ali o Espírito Santo começou a palestrar comigo. Enquanto eu tomava soro, minhas irmãs, o Espírito Santo veio e falou assim: sabe esse ano que você fez jejum, oração? Então, você não estava fazendo só pelas pessoas, não. Você estava fazendo para Deus te livrar hoje da morte, porque senão você ia morrer. Mas por causa das tuas orações, por causa da tua reverência a Deus, eu estou te falando que tu vai passar por uma cirurgia ainda esse dia, mas vai ficar vivo. Eu falei: ah, não, Espírito Santo. Eu não quero cirurgia, não. Não, mas o Espírito Santo falou assim: calma, eu vou passar junto contigo. Você vai ficar vivo e ainda vai dar testemunho de vida. Aleluia! Testemunho de Glória vida. a Deus! Você buscou, você foi aprovada, você passou pelo vale, você vai passar por uma cirurgia e você não vai morrer. Você não vai morrer, você vai viver para dar esse testemunho de vitória, de vida. Glória a Deus! E ali, quando eu falei, eu esperei, mas eu já sabia, porque o Espírito Santo falou comigo. E ali eu recebendo soro, daqui a pouquinho falaram que eu tinha que fazer um outro exame. E ali eu fiz outro exame. E depois falaram que eu tinha que fazer mais um exame. Eu fui fazer outro exame. E aí o médico veio falar comigo, 8 horas da noite. Ele veio falar comigo o seguinte: você tem alguma coisa para entregar para alguém? Alguma chave, alguma coisa? Eu falei: tenho. Tem a minha filha que está com meu marido, mas eu tenho que entregar a chave, porque eu creio que eles vão ficar lá na minha casa, tenho que pegar a minha roupa. Então você manda alguém vir aqui pegar a chave, vai levar para sua casa, enfim. Ajeita tudo, porque você vai ser operada à meia-noite. Eu falei: não, eu não quero ser operada à meia-noite, não. Não, você não tem escolha, não. O que tu tens
Se você sair daqui, você pode morrer. Seu intestino está todo comprometido. Se estourar, você morre na hora. Não vai dar tempo nem de te socorrer. Eu falei, então eu posso sair daqui em casa e voltar? Não, não pode. Então eu tô presa aqui? Não, não tá presa, mas não pode sair. Porque se você sair, eu vou ter que responder pela sua morte. Você não pode sair, você só pode ficar aqui. Você pode dizer a alguém, vem pegar a chave, alguma coisa com você. Aí você vai passar pela cirurgia meia-noite. Você já estava vomitando, você já estava mal, você já está. A gente nem precisa esperar muito tempo, não, porque o seu organismo já está vazio. Então você já pode passar pela cirurgia meia-noite. De tanto que eu vomitei, de tanto que foram tantas coisas que eu passei, mal, vomitei, evacuei, me perdoe a palavra, meu organismo já estava limpo, não tinha mais nada. Pela misericórdia de Deus, eu entreguei a chave a meu ex-marido. Ele é falecido hoje, né? Nós estamos passando pelo luto. E ali eu entreguei a chave a ele. Entreguei a chave e falei que o médico ia me colocar na cirurgia, na mesa de cirurgia. Fui anestesiada, não vi nada. Vi depois que eu passei pela cirurgia, vi parte do meu intestino numa mesa. Falei, Deus, meu Deus. Havia uma cova aberta para minha vida. Olha só o que o inimigo fez na minha vida. Eu com menos de 2 anos e outras datas da minha vida, o inimigo abriu uma cova para eu morrer. Se eu estou aqui até hoje, tem um Deus que vela por mim. Glória a Deus. Porque o inimigo abriu várias e várias covas para eu entrar. Mas porque eu tenho uma missão aqui na Terra e não estou renunciando a essa missão, não. Tanto que vamos entrar em julho, 21 dias de Daniel. E o nosso grupo já vai ser mudado para as orações serem voltadas para fortificar a nossa vida, porque estaremos entrando em batalha espiritual de 21 dias em julho. Julho agora mesmo. Em julho, estaremos entrando em 21 dias de orações de Daniel, como Daniel fez. Não é igual, porque Daniel já se foi, mas é comparável ao que Daniel fez. 21 dias. Estaremos orando 3 vezes ao dia. Quem resistir, quem não conseguir, que ore uma vez. Mas apresentaremos nossas vidas a Deus, nossos pedidos, esses 21 dias. Vai ser para a mudança de nossas vidas. Porque o mundo está aí em trevas. E nós não podemos negociar a nossa fé. Nós temos visto o que tem acontecido. Eu mostrei para minha filha. Vou falar só isso, tá? Eu não preciso entrar em detalhes, porque está sendo gravado. Eu mostrei a abertura da Copa para minha filha. E ela falou só assim: meu Deus, essa filha de 10 anos falou: meu Deus, eu não sabia disso, mãe. Eu falei: essas são as mensagens. Mas Deus é maior. E todas essas mensagens, porque tudo isso, na verdade, está na Bíblia. Tudo já está escrito. Tudo já foi escrito. Tudo foi deixado. Eu me lembro, eu vou fugir um pouco do meu testemunho agora. Eu me lembro que quando eu aprendi uma coisa que estava na Bíblia, eu fui abrir a Bíblia e ver. Eu falei, não é possível que Deus tenha deixado até isso registrado. Deixou. As irmãs sabem, se eu não me engano, está no livro de Salmos. Depois eu vou verificar. As irmãs também podem verificar. Que o mar tem um limite. E daquele limite ele não pode passar. Ele é delimitado. Aí você me pergunta, mas tem, igual a minha filha perguntou. E quando tem tsunami? Ah, tem tsunami sim.
Ai, passa do limite, passa sim. Invade a terra, tem maremoto, invade a terra. Mas depois do tsunami, depois de 3 dias, 2 dias, ele invade a terra. O que acontece de novo com o mar? Ele recua até a margem dele. O mar não pode ultrapassar a margem dele. Tem uma ordem na criação. Mar, você não pode ultrapassar a sua margem. Está na Bíblia. Eu não sabia, aprendi isso. E eu acho isso tão lindo, porque a gente já viu tsunami, maremoto, mas tudo voltou, o mar voltou à margem, porque o mar tem que obedecer a Deus. Tudo que existe é de Deus. O inimigo tenta pegar as cores, tenta pegar a glória, tenta pegar as histórias, tenta pegar tudo para si. Mas nós sabemos que o único Criador, Salvador, Libertador, que merece a glória e honra das nossas vidas, é Deus, Amém. Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele, na criação do mundo, está presente nos nossos lares. O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos? Eu, por vezes, avisei uma pessoa que ela estava num lapso de morte. E se ela não acertasse a vida dela com Deus, ela iria ser arrancada dessa terra. Avisei para essa pessoa este ano, várias e várias vezes. E essa pessoa foi a óbito, mas não foi porque eu não falei. Eu falei. Coloca a tua vida no altar de Deus. Aleluia. Tu vai descer a sepultura porque Deus já falou comigo que a tua vida não está de acordo com o que Deus quer. Infelizmente, essa pessoa partiu. Não estou aqui para julgar. Mas pelo visto, pelo que está na palavra de Deus. Bom, eu vou deixar isso para Deus, com Deus. Mas aquele que sabe a verdade, sabe quem está com Deus e não. A gente quer dizer assim, descansou. Será que descansou mesmo? Será que a pessoa descansou? Será que a pessoa foi lançada num lugar de tormento? Só Deus cabe julgar. Mas pela árvore conhecemos os frutos. Então, meus irmãos, é muito sério uma vida com Deus. É muito Amém. sério uma A vida verdade. voltada para Deus. Amém, Essa Jesus. oportunidade, em nome de Jesus, eu quero pedir à pastora Nádia que esteja orando pelo término do culto, orando por nós, pela nossa vida, por essa campanha que vai começar no mês de julho, pelas nossas vidas em todas as áreas, pelo grupo, pelas igrejas. Hoje eu fui na igreja e, por tristeza, eu vi a igreja tão vazia. Sabe, eu estava lá e vi poucas pessoas na igreja. Não é por ir à igreja que seremos salvos também, não. Mas é triste quando nós vamos numa igreja e vemos poucas pessoas, porque nós vemos o desinteresse das pessoas. Porque se fosse uma festa, estava todo mundo ali. Se fosse uma festa, uma churrascada, uma pizzaria, um oba-oba, uma coisa assim, estava todo mundo na festa. Mas na Com igreja, certeza. e ouvindo a palavra de Deus, poucos querem É ouvir. verdade. Bom, que Deus tenha misericórdia das vidas que não foram. Porque a palavra foi para os que foram. A palavra sempre é para aqueles que estão. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não foram. Pastora Nádia, ora pelo encerramento. Nós agradecemos aqui a Deus, as irmãs,
Ora pelo encerramento, para que Deus guarde a nossa vida. Glória a Deus. Vou orar em pé. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, Altíssimo Pai que está no céu. A Ti, Senhor, nesta noite, Pai, entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida no Teu altar. Toma este culto, meu Pai amado, que foi entoado para o Teu louvor e para a Tua glória. Aqui as irmãs, Senhor Jesus, estavam direcionadas pelo Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade. Toma a primazia, Senhor, nas suas casas, nas suas vidas, em tudo, Senhor, que elas fizerem na minha vida. Amém. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, meu Pai amado e santo, reunidos no Teu nome. Oh, Senhor, quanto prazer, meu Pai, nós temos, aleluia, de falar das Tuas coisas, de viver, meu Pai amado, de falar do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Toma cada irmã nas Suas mãos, Senhor, retribui. Meu Pai, a Tua palavra diz que Tu é galardoador daqueles que Te temem. Em nome de Jesus, abençoa. Derrama do céu, Senhor Jesus, sobre a vida delas, Pai. Olha para as suas orações, petições diante de Ti, Pai. A libertação das suas casas, a libertação, Senhor Jesus, daqueles que elas pedem em oração. Toma, meu Pai amado, com efeito, aleluia, com poder e autoridade do Teu nome, Senhor, sobre cada situação e circunstância das nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dá o direcionamento. Mais uma vez, Senhor, dizemos a Ti que somos gratos, aleluia, ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreende todo mal, repreende a fúria do inimigo contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Em nome de Jesus, traz um avivamento, Senhor, para cada pessoa que deseja, que quer, aleluia, ter uma comunhão contigo, uma intimidade contigo, que a gente possa fazer, exercer a Tua palavra, que diz que há diferença naquele que serve e aquele que não serve. Em nome de Jesus Cristo, que toda doença, Senhor, seja curada agora pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, que toda dificuldade, que toda confusão nas casas, que tudo aquilo que não é de Ti venha cair por terra agora, em nome de Jesus. E tudo aquilo que é de Ti, Senhor, venha produzir, aleluia, multiplicar, em nome de Jesus, sobre a nossa casa e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Nádia, da bênção apostólica, foi um culto diferente, mas eu creio que a palavra de Deus foi pregada. Glória a Deus. Porque aonde há louvores, aonde há testemunhos, ali o Senhor se faz presente. Amém. Irmãs, Fala. eu quero pedir licença. Agora, uns dias, umas semanas atrás, eu pedi oração pela vida do meu irmão, Márcio. Ele sofreu um acidente, né? Devido ao vício do álcool. Levou um soco no rosto, afetou a vista, mas para a glória do nome do Senhor Jesus, não precisou arrancar o olho, não. Tá? Está em recuperação. Obrigado pelas orações. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja com cada uma daqui que vai sair abençoada, com uma noite reparadora, com a bandeira da vitória, tudo em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um culto para a glória de Deus. Eu deixei o culto de ontem gravado e já botei no grupo, tá? Amém. A paz do Senhor. Deixa eu desgravar. A paz do Senhor. Tirar aqui a gravação. Ore